Olá, seja muito bem-vindo você que está assistindo mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Flash, esse aqui é o canal Pensador Pensativo. E hoje eu vou trazer para vocês a estreia do quadro novo. A estreia do quadro Histórias Cotidianas. Nesse quadro eu vou contar a história de vários objetos ou situações cotidianas que acontecem no nosso dia a dia e que vivenciamos essas situações. Então eu vou contar a história, porque por trás de todo objeto, por trás de toda coisa, tem uma história bacana. Eu vou fazer esse quadro inspirado no documentário que eu vi no History, que o nome do documentário é Grandes Histórias em Pequenas Coisas. Eu vou sempre estar deixando o link desse documentário aqui embaixo para vocês assistirem esse documentário, certo? Então vamos lá. O episódio de hoje, o primeiro episódio para estrear esse quadro é a história do garfo. Exatamente, a história do garfo. Então, eu vou seguir o roteiro aqui que eu separei alguns tópicos, que é uma história bem interessante, vocês vão ver que é interessante. Então se preparem, sentem, fiquem confortáveis e vamos lá começar a história do garfo. Esse objeto chamado garfo, ele foi inventado no Império Romano, no Império Grego, né? E ele era usado no Império Romano e no Império Grego. Ele surgiu nessa época desses dois impérios, né? Bom, ele foi levado para a Europa pela filha de Constantino VIII, se eu não me engano. A filha de Constantino levou esse garfo para a Europa. Só que aí tá a bronca, era século XI e a Igreja Católica estava dominando naquela época. Mas você me pergunta, Fledson, o que o garfo tem a ver com a Igreja Católica? Por que a Igreja Católica implicou com o garfo? Bom, o garfo naquela época era usado para servir os alimentos, não para você comer com eles. Ele era usado para pegar um alimento, pôr na mesa e as pessoas comiam com a mão. Então, ele era usado para isso. Ele tinha 2 dentes, não era esse garfo de 4 dentes que estamos acostumados a ver. Ele tinha apenas 2 dentes e era usado para servir. Só que a Igreja Católica, quando viu que a filha de Constantino tinha levado esse utensílio para a Europa e ele estava em fase de experimento, a Igreja Católica, ela implicou com o garfo, porque disse ela que o garfo parecia com a forquilha. Para quem não sabe o que é forquilha, é aquele negocinho que o diabo usa, né? Que nas pinturas daquela época, eles pintavam o diabo, faziam a representação do diabo e botavam ele com a forquilha. E a Igreja Católica implicou com o garfo, dizendo que ele parecia com a forquilha, dizendo que era um objeto satânico. Enfim, Igreja Católica sendo Igreja Católica na Idade Média, naquela época da Idade das Trevas, que não foi bem Idade das Trevas. Enfim, a Igreja Católica também dizia que o alimento era uma dádiva divina e que por ser uma dádiva divina deveria ser comido com as mãos, que era a forma mais humana possível. Então, a Igreja Católica implicou com um garfo já de primeira, porque dizia que era um objeto satânico e dizia que era, podemos dizer assim, que era um atentado contra Deus, pois o alimento deveria ser comido com as mãos. Com a morte da filha de Constantino, tempos depois, a Igreja Católica só reforçou essa ideia e proibiu o uso do garfo em todo o território em que ela dominava. Pois é, a Igreja Católica sendo Igreja Católica naquela época. Enfim, o garfo foi proibido e aquela ideia foi esquecida. Porém, no século XV, essa ideia foi reaparecendo aos poucos. Aos poucos, essa ideia do garfo foi ressurgindo na Europa. E ganhou mais popularidade na Itália, que a Itália sempre teve essa ideia de gastronomia, essas coisas, com Catarina de Médici. Então, Catarina de Médici, o que ela fez? Viu que o garfo estava ganhando uma certa popularidade, principalmente na Itália, ele estava começando a ressurgir. A Igreja Católica já não tinha tanto poder assim, então não influenciou em muita coisa. Então, o que ela fez? Ela levou para a França. Só que o garfo na França, ele não teve uma recepção muito boa, porque os franceses até diziam que o metal deturpava o sabor dos alimentos. Enfim, passou o tempo, então Henrique VIII da Inglaterra, o que ele fez? Ele criou um modelo individual do garfo, que é esse modelo que conhecemos aqui. Esse modelo onde cada pessoa pode ter o seu garfo e comer com ele. Só que naquela época era um modelo de 3 dentes, de 2 foi para 3, certo?
e você já tinha dois modelos, que era o modelo que você servia ele e o modelo que você comia ele. Então esse modelo de Henrique VIII, esse sim ganhou super popularidade na Europa e se popularizou de uma forma em que mudou os hábitos alimentares europeus. Então no século XVII, comer com as mãos já era considerado feio e ficou até hoje, isso é sempre assim. Bom, aí passou o tempo, o garfo ganhou sua popularidade. Então no século XIX, Fernando de Bourbon, ele criou um modelo que conhecemos hoje, que é esse modelo com 4 dentes aqui, ó. Então de 2 foi para 3 e de 3 se popularizou e foi para 4. Aí ficamos com 3 modelos de garfo: o garfo de 2 dentes, que é usado para servir, o garfo de 3 dentes, que é para comer, e o garfo de 4 dentes, que é também usado para comer. Bom, essa é a história do garfo. E para finalizar o vídeo, eu vou trazer uma curiosidade aqui para vocês. Antes do garfo ganhar popularidade, principalmente quando naquela época da Igreja Católica, que ela proibiu o uso de garfos, etc e tal, as pessoas comiam com a mão. A forma com que você comia com a mão identificava a sua classe social. Exatamente. Por exemplo, se naquela época você visse uma pessoa comendo com 3 dedos, ela era da nobreza. E se você visse uma pessoa comendo com a mão inteira, ela era da plebe, cara. Então, a forma que você comia com a mão identificava a sua classe social. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A história do garfo, histórias cotidianas, o garfo. Bom, deixe seu like aí, se inscreva no canal se você tiver gostado. Deixe coisas aí nos comentários de que vocês querem que eu traga a história pra vocês. No dia 30 ou 31, eu não sei, vai estar saindo o último vídeo do ano. Esse ainda não é o último vídeo do ano, esse é o penúltimo. Então, isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau!